Você tá falando, não eu tô assim, porque eu me identifico. Eu saí da faculdade de direito ainda, direito. Tem que estar Sim. toda formal. Eu querendo botar um batom rosa e não, eu sempre muito. As formas, as forminhas que colocam, né? E querendo ou não, você não quer prejudicar o seu cliente ao se impor com uma imagem que tem a ver com você, sabendo que o juiz, que na época que eu me formei, também a grande maioria dos juízes eram homens. O pessoal do tribunal, todo mundo, a maioria, até hoje no Tribunal de Sim, Justiça, são poucas mulheres desembargadoras, enfim. Todas as vezes que eu fiz isso é sustentação histórico, oral, né? eram 7 desembargadores homens. Aí você tem que. Você quer se misturar um pouco ali para não prejudicar o seu cliente também. Porque nessa coisa de, vou fazer. Me aceitar do jeito que eu sou, sabendo que o que eu Equilíbrio. quero da pessoa não é a aceitação. Eu quero que se dane se ela me aceita ou não. Eu quero uma decisão favorável. Eu quero que ela ouça o que eu tenho para falar. Se é um meio para um fim, a gente acaba aceitando, né? Sim, mas isso é uma crise ainda hoje. Nós temos um legado histórico sobre isso, né? A mulher vota há pouco tempo, né? Nós temos um legado histórico, não dá para renegar o que foi criado. Isso não tem a ver com a gente, está lá atrás, né? O que a gente pode ir fazendo é promovendo pequenas mudanças no nosso universo. Eu sei que eu não vou promover uma mudança no universo inteiro, mas se eu começo a modificar os meus pequenos mundos, isso acho que já é bastante coisa. E eu percebia isso, tinha um incômodo, tinha uma não identificação. Falava, cara, mas eu queria ser o contrário, eu queria que as pessoas olhassem, as mulheres, as minhas partners, né? Olhassem e falassem, poxa, que legal, eu também posso ser assim. E não o contrário, não se afastar e falar, ai, gente, praticamente um Mas eu homem. posso te fazer uma pergunta? Claro, Delicada, não sei se vai querer responder porque tem a claro, ver com a vida pessoal. Você é mãe? claro. Não, não sou mãe. Porque as mulheres, elas associam muito, ou é a carreira ou é a maternidade. E eu discordo disso também. No meu caso, foi uma opção, né? Eu já fui casada 2 vezes. Então, foi uma opção mesmo de, da não maternidade. É, pelo menos a maternidade oficial, aquela que sai de mim. Porque quando você dá Ah, aula, sim, você você tem tem muitos 30 filhos, filhos. né? Porque eu acho que a questão da maternidade vem muito com ajudar a encaminhar. Que é isso que eu acho que a mãe faz na vida, né? Ela cuida, ela encaminha. E eu acho que a gente pega em outro estágio. Não sei se você é mãe, eu não sou, mas Eu não sou. é, você pega a pessoa em outro estágio, mas você pode fazer isso também. E veja, eu não Sim. tenho nada contra a maternidade. Se amanhã eu resolver, eu adoto. Não, Eu não tenho mas é uma problema com escolha. nada É uma disso, mas é uma escolha. escolha. Não, no meu universo não cabia. Fui fazendo escolhas que me levaram a essa escolha também de não ser mãe. Mas, de novo, não é uma questão definitiva. Se amanhã eu quiser, eu adoto. Se amanhã eu quiser, eu posso ter. A Cláudia Raia teve aí com 55 Não, e anos. outras mulheres. Porque a pessoa fala, nossa, mas então ela tem um defeito, porque é natural da mulher querer ser mãe. Não, gente, é realmente uma opção. É. O que eu quero trazer é que não necessariamente é uma escolha, tipo, ou carreira ou Ou maternidade, maternidade. não. Eu acho que hoje a gente consegue administrar. De novo, eu não vou romantizar isso. Porque é punk. Porque não é uma questão simples. A minha mãe, como boa capricorniana, ela era Vixe, muito meu pai. certeira, cruel e tal. E às vezes eu falava, mãe. E um dia ela me falou uma coisa, lá no meu primeiro casamento, ela falou assim. Minha mãe nunca trabalhou, né? Mas sempre foi dona de casa, nunca trabalhou fora, né? Em casa, demais. Né? Eu acho que o trabalho de casa é um trabalho que nunca termina. Trabalhava fora. E aí eu um dia falei, mãe, eu não aguentaria uma vida assim, né? Eu preciso ser livre e tal. Ela riu e falou assim: você acha mesmo que você é livre? Eu falei, eu acho. Ela falou, minha filha, a sua geração tá muito enganada. Hoje uma mulher só é livre, você falou, livre é trabalho fora, não fico em casa, não tenho que arrumar casa. Você só é livre quando você, e entenda bem o que eu vou falar, tá? A expressão, vou usar a expressão que ela usou. Uma mulher só é livre quando escraviza outra. Foi a expressão que a minha mãe usou. Aí vem E aquele eu choque, né? entendi o que ela quis. Ela falou assim, minha filha, se você sai da sua casa para trabalhar todo dia, sabe o que você faz? Você contrata uma outra mulher para limpar a sua casa. Uhum. Você não contrata um homem para limpar a sua casa. Se você tem um filho e tem que dividir as atividades, você vai ter que ter uma babá. Seja babá, seja escola. Ela falou, então, a Você gente ainda é sempre vai muito depender. prisioneira. Ela falou assim, a mulher é prisioneira da mulher. Não tem o que Uhum. fazer. Você não contrata um homem para cuidar do seu filho. Uhum. Você não contrata um homem para limpar a sua casa. Ok, a maternidade natural, o peito da mãe, tá tudo certo. Mas e a casa? Ela falou, então, essa coisa que a gente está lutando, isso vai demorar muito tempo para chegar nesse pé de igualdade. Não é.
Você vai encontrar companheiros, ela brigava, você vai encontrar companheiros que vão te ajudar? Claro que vai, porque existem esses homens por aí. Mas o peito é seu, Uhum. não adianta. E tem uma outra logística. Vamos lá, você que é advogada, os homens têm quantos dias de licença paternidade? Sim, 5 a 20, se for empresa cidadã. A mulher já, sim. Mas, se bem que, assim, essas coisas da lei até que estão mudando, porque se optar pelo homem cuidar da criança e a mulher ficar trabalhando, mas é a exceção da exceção, né? E ainda é uma exceção. Quantos homens você já ouviu dizer que entrou com requerimento porque É, queria então. ficar mais meses Engraçado. E lá cuidando? fora tem, né? Você sabe que tem Tem. países que sai junto com a mulher. E aí vem uma outra pergunta. Na sua consultoria empresarial, assim, numa proporção, teve alguma empresa que você deu a consultoria que a pessoa mais pica da empresa era uma mulher? Não. Se era uma mulher, não tinha filhos, né? Porque as pessoas, elas fazem essa relação. Não é. Assim, vamos lá. Eu atendo alguns nichos diferentes. Eu atendo a grandes empresas. Eu falo grandes empresas. Empresas que têm mais de 3 mil funcionários. 2 mil funcionários. Atendo essas empresas. Nessas, nunca nenhuma mulher era a presidente, por exemplo. Eu sei que existe, mas eu nunca atendi. Em microempresas, sim. A dona do salão de beleza. Sim. Aí eu já atendi mulheres, inclusive mulheres que são a parte criativa e tal, e que o marido tá no apoio financeiro, administrativo e tal. E aí tem coisas muito bacanas disso e tem coisas muito complicadoras disso também, Uhum. né? Não Tem tudo consegui trabalhar isso. com meu marido. Pois é. Então, não é punk. não é uma conta fácil de fechar. Então, assim, tem toda essa. E as mulheres tinham filhos e tal. Mas, quando você. Por exemplo, eu fui assistir uma série sobre mulheres que de alguma maneira mudaram a sociedade. A grande maioria não teve filhos. Porque parece que te demanda um tempo que a maternidade também te demanda. De novo, eu acho que tudo são escolhas, Tabata. E outra, eu vou dar até um pitaco. Eu acho que eu tenho um sonho de ser mãe. Não sou mãe ainda, mas eu tenho um sonho. E as mulheres mais próximas da minha vida, que minha prima, minhas amigas mais próximas, que são amiga irmã praticamente, estão tendo filho agora. E eu tô acompanhando a maternidade delas. Eu fiz curso de doula, inclusive, para fazer o parto delas e tô Legal. vivenciando isso de pertinho. Muito legal. A impressão que dá, e olha que eu sou tia, ou seja, mãe de tabela, a maternidade de tabela. Eu Sim. cuido, mas ainda como tia. Quando eu tô com o bebê no colo, parece que, assim, os problemas do mercado de trabalho, do meu trabalho, da minha carreira, eles diminuem, eles ficam mais leves, porque eu acho que a nossa prioridade muda. Sim. A gente Certamente. vive em função não mais da nossa carreira, da nossa realização, mas é para um serzinho ali pequeno. E é bizarro isso que eu parei pra pensar. Eu falei, eu acho que é por isso que as mulheres que cresceram em grandes empresas e tal não têm filho. Não é nem só pela questão de tempo, porque hoje em dia você contrata babá, que nem você tá falando. Você escraviza outra mulher, digamos, né? Vamos. Não, usei o termo que a minha mãe gente? usou. Tô fazendo aspas. Usei o termo que a minha mãe usou porque falei capricorniana, Exato. né? Não, mas vamos deixar claro, porque o mundo da internet é complicado. É complicado. Eu Sim, entendi o que você quis dizer. Sim, ela quis dizer que você precisa de outra mulher Sim, para te mulheres ajudar no que é precisam de obrigação mulheres. sua. Sim. E aí, eu parei pra observar e falo, não, eu acho que é porque quando a mulher ela é mãe, essa prioridade muda no sentido de, não que ela vá fazer menos na profissão dela, mas entre ir pra escola, numa reunião pra descobrir o que tá acontecendo com o filho dela, ou ver uma apresentação, ou se importar com as coisas que não são só dela, e se importar com o filho, e ficar na empresa e mandar alguém ir no lugar dela, que nem a gente Sim. estava falando, ela vai acabar distribuindo. E querendo ou não, o tempo, a energia que a gente deposita naquilo interfere completamente no resultado, né? Total, total. Tudo que a gente tem que se dedicar, por exemplo, eu penso assim, se um dia eu fosse mãe, eu ia tirar uns 2 anos para me dedicar a isso. Porque eu acho que tem um tempo ali primordial, porque um filho também é um projeto. Sim. E você nasce mãe, né? Você nasce de novo. Exatamente. Então, assim, Você aprende tudo do zero. Você precisa se dedicar àquilo. Mesmo que você se dedica, que eu me dediquei ao meu mestrado, do mesmo jeito que eu tenho que me dedicar e com um nível de responsabilidade muito grande, porque é um ser humano. Sim. Eu não tô lidando com livro, eu não tô lidando com computador, eu não tô lidando com copo.
é para a vida inteira, Uhum. né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Sim. Eu acho que a gente está mudando muitos paradigmas, né, na sociedade. Graças a Deus, porque acho que, né, a era de Aquário está aí para isso. Mas algumas coisas ainda vão demorar muito. Por quê? Porque algumas coisas não vão mudar, Tabata. A energia yin e yang. Não adianta, não é preconceito quando eu falo assim, a energia do masculino E a é a energia do provedor, a energia e a energia do feminino é a energia do receber. Isso é natureza, isso não tem a ver Sim. com feminismo, com nada disso. E aí, quando muitas vezes você se torna uma mulher muito empresária, muito ativa e tal, você vai acionar Explora mais o o seu masculino. lado. É lógico, isso E é aí óbvio. que tem muito casamento que dá pau. Muitos. Os meus, inclusive. Pronto, falei. Os meus, inclusive. Olha, eu tenho casos bem próximos disso, de... Porque não é por mal, não é porque o homem não ama ou ele não aceita. Ele simplesmente... Ele nem sabe lidar com isso. É. Nem sabe lidar com isso. Isso é muito comum. Isso é muito comum, já vivenciei. E tá tudo certo, e é sempre aprendizado, né? Mas eu não posso me diminuir para caber na caixinha do outro. Não dá. Eu até tentei, mas não dá. Não faz parte. Então, ou você encontra alguém que é do mesmo tamanho que você, ou que tem uma outra cabeça, ou outra. Ou se você tem um lado masculino aflorado, um homem que tenha esse lado feminino, porque tem essa. Aí ela tá falando de energias, mas e da natureza e tudo mais, mas acontece. Tem homem que eu Claro. conheço que tem esse lado feminino muito mais aflorado Sim, do sim. que. E se isso não for um problema para você, tá tudo bem. Sim. O que eu acho o que eu aprendi é que você tem que buscar o equilíbrio. Eu realmente tinha uma energia masculina muito aflorada. Por tudo, pela minha trajetória de vida, pela minha criação, né? Eu É sou isso filha que eu ia única. perguntar. Mas você acha que isso foi uma coisa que criou em você? A vida criou? Porque tem mulher que ela evolui esse lado masculino dela por ter apanhado muito em certas situações na vida que fizeram ela ter que ser a própria provedora, a própria proteção. Sim. E tem mulheres que essencialmente são É. mais geniosas nesse sentido. É bom pensar. Eu não acho que eu fui obrigada, porque é isso, né? Eu entendi o que você falou. Eu não tive uma Moldada, necessidade de ser adulta logo cedo, porque isso faz a mulher ser mais masculina, ou engravidar muito cedo faz a mulher assumir um papel de responsabilidade muito grande. Enfim, não tive isso. Eu acho que teve uma questão de criação. Eu acredito que nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Não tem como fugir disso. É isso que nós somos, né? Eu fui criada por uma mãe, dona de casa, que se casou muito jovem. Minha mãe se casou com 17 anos, né? Meu pai com 23. E que, de alguma maneira, eu cresci, ela falando assim, não dependa de ninguém. Tenha o seu trabalho. Porque ela abriu mão de estudar, ela terminou o segundo grau e abriu mão para ficar com meu pai. Porque meu pai, ele trabalhava em companhias, em grandes empresas que viajavam o mundo inteiro. Então, desde sempre, ela teve que acompanhar o meu pai. Foi uma escolha. Então, ela não trabalhava para acompanhar o meu pai e me dar todo o suporte nessa caminhada. Mas eu acho que dentro dela tinha uma coisa assim, poxa, eu abandonei muitas coisas minhas e tal. E de alguma maneira ela nunca decidiu nada por mim. Lá em casa ninguém nunca se meteu muito na minha vida. Meu pai e minha mãe nunca falaram assim, você tem que ser... A única coisa que meu pai sugeriu... Mas vai... exatamente. O meu pai falava que queria que eu fosse engenheira. Tanto que eu fiz eletrotécnica, mas não deu. Eu falei, pai, desculpa te decepcionar, vou ser jornalista. Né? E foi decepção mesmo. Por um São tempo valores, são valores que são eu acho que valores. eles passam pra Mas você. a minha mãe passava uma coisa assim, não dependa de ninguém. Porque quando você não depende de ninguém, você pode fazer realmente as suas escolhas. Então, eu cresci nesse ambiente também. Meus pais, eles também me incentivaram a ser independente. Eu sempre tive um geninho mais difícil. Sim, O Fábio tá sim. aqui, é meu tio, ele tá pra falar. Eu fui uma criança fácil? Eu também não. Eu, como escorpiana, nunca vou ser fácil. Eu sou leonina. Também não vai Putz, ser. é. Líder nata, né? Aí você cresce já tendo mais iniciativa, mais essa postura ativa. E meus pais sempre falaram a mesma coisa, que é pro nosso bem, né? Tipo, não dependa do outro, faça o seu. Eu fui a primeira filha, então tem essa coisa do peso do primogênito que eu carreguei. Ó. Olha, muito bem tratada aqui. Vou voltar mais Não, vezes. ainda tem mais coisa. Eu já vou falar de quem é. Eu vou só finalizar, porque senão eu perco a linha. É. Ô, Aninha, pega um cafezinho pra mim, por favor, amor. Você não toma café, né? Eu não tomo café. Pra ela vai ter que ser o suquinho água de mesmo. abacaxi. E água. A água acabou. E, Fabinho, se você puder, depois faz uns stories pra mim. Quero publicar. Com certeza, faça. Eu até te Isso, ela marquei tá aqui. depois na caixinha. Quero fazer. Eu cresci nesse ambiente.
E aconteceu uma coisa muito engraçada na minha vida. Eu cresci sempre indo atrás daquilo que eu queria. Então, eu não dependi de pedir para papai, para mamãe, para vovó. Eu sempre gostei de ralar. Mulher, quando eu fui pedida em casamento, que o meu marido ele ajoelhou no parque, na frente de todo mundo, que eu me sentia aquela mulher cortejada, a dama. Eu me senti, Sim. nessa situação, eu me senti a figura feminina na sua Feminina na essência. essência, claro. Obrigada, amor. Obrigada, querido. Eu descobri que eu gosto disso. Sim. Eu gosto do cuidar do lar. Eu gosto de... que antes eu julgava como futilidades do tipo, ai, não tenho tempo pra fazer uma festinha de aniversário, uma mesa de bolo pra uma festa de aniversário. Vamos viajar, vamos fazer alguma... Eu sempre fui muito imediatista e direta. Depois desse dia, quando foi pra correr atrás das coisas do casamento, da festa do noivado, eu descobri que eu gosto desse meu lado feminino. Por isso que eu fiz Muito essa legal. pergunta. Só que eu ainda sofro pra equilibrar. Mas porque é um aprendizado. Porque eu fui esculpida nessa outra forma. Exatamente. Eu também fui muito esculpida nisso. Eu sempre fui essa pessoa da ação. Comecei a trabalhar com 15 anos, enfim. E aí que bom que você conseguiu esse equilíbrio cedo, né? Não No primeiro consegui, não. casamento, Não consegui, não. A gente vive com os arranca-rabo, porque é muito difícil equilibrar. É difícil. Assim, eu já fiz várias coisas pra trabalhar meu feminino. Nesse sentido. Porque o que é o masculino? Você quer resolver. Uhum. Quer resolver. E às vezes você não nem dá a chance pro outro resolver. Se atropela. Né? Então eu já ouvi muito isso, assim. Carla, você faz a sua agenda e eu tenho que acompanhar a sua agenda. Carla, você já resolveu. Até coisa assim, que na minha cabeça eu tô ajudando. Olha, já fiz, escolhi seu cartão de visita. Eu falei assim, mas você não me consultou sobre isso? Não, é Eu isso. falei, mas tá bom, já resolvi, tá bom. Ele falou, mas o cartão de visita é meu. Eu preciso participar desse processo, eu preciso participar dessa decisão. E isso é muito difícil, porque isso é muito masculino. É o tomar, é o resolver, é o, sabe? Então... A gente anula o outro e incomoda que ele é anulado. Sim, incomoda. E dá pau. Não, claro. Equilíbrio, não dar é conta, não tem. É muito difícil. Mas é isso, mas é uma tentativa, Sim. é você estar aberta a tentar, é você buscar esse equilíbrio. Eu sou uma pessoa que gosto muito de... E é engraçado que as pessoas surpreendem. Eu gosto muito de terapias holísticas, eu gosto... Porque as pessoas falam assim, nossa, você é tão racional. Eu ouço muito isso. Carla, você é uma mulher racional, você é uma mulher que mexe com... Você é uma mulher que... E você? Eu falei assim, gente, pra mim o equilíbrio da natureza é a coisa mais importante. Agora, há pouco tempo eu fui conhecer a cultura e a medicina Ayurveda, né? Consigo cumprir tudo? Claro que não vou ser vegetariano, não é uma pretensão minha hoje e tal. Mas eu entendo o que ele está falando, que quanto mais a gente se conecta e se equilibra com os processos da natureza, a gente está fazendo bem pra gente. Então, eu acho que tudo isso é equilíbrio, né? É o que a gente está falando. É difícil chegar no equilíbrio? Mas esse processo de tentativa vai deixando você um pouco mais perto cada dia, né? E eu sempre falo o seguinte, por que eu quero melhorar para mim? Eu quero melhorar para mim, eu não quero melhorar para Tabata, nem para o meu futuro marido, nem para nada disso. Eu quero melhorar para mim. Por quê? Porque se a Tabata não gosta de conviver comigo, você tem a opção de ir embora, Tabata. Amor é uma escolha. Né? Uhum. Agora, eu não posso ir embora de mim. Então, eu tenho que ser uma boa pessoa para mim, né? Se o outro vai acompanhar, e quando a gente vai entrando nesses processos e vai mudando, algumas pessoas vão ficando no caminho, e isso é natural. Aquela pessoa não tem mais sintonia com você, ela não tem mais conexão com o que você era. E tá tudo bem, porque cada um tem uma função. Então, essa coisa do masculino e do feminino, ele é uma busca de equilíbrio. Também tem o que tá na outra ponta, que é excessivamente feminino, excessivamente dependente, excessivamente... E às vezes as duas coisas estão na mesma pessoa. De repente você é super bem resolvido no trabalho e emocionalmente você se perde, porque você nem aprendeu a lidar com isso.